Vamos então à sexta questão deste capítulo 13. O enunciado diz o seguinte: Wagner, pequeno empresário domiciliado na cidade de Mafra, Santa Catarina, desejando ampliar seus negócios, pensou em transformar seu estabelecimento comercial em estabelecimento industrial. Sua preocupação era ter de pagar um imposto que até então lhe era desconhecido, o IPI. Para melhor conhecer esse imposto, conversou com alguns amigos que também eram proprietários de indústria e cada um deles lhe passou as informações que tinha sobre esse imposto. Disseram-lhe, por exemplo, que a competência para instituir esse imposto está prevista na Constituição Federal e que, de acordo com o texto constitucional, o IPI, então vamos às assertivas. Primeiro, é imposto não cumulativo, isso aí não tem dúvida, compensando o que é devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Aí não precisa nem olhar para a Constituição para perceber que está errado. Afinal de contas, o IPI é um imposto federal, né? Então, cobrado nas anteriores pelo mesmo outro Estado ou pelo Distrito Federal, quem cobra o IPI é a União, nunca o Estado, nunca o DF. Quem copiou isso aqui, copiou da Constituição a definição de não cumulatividade do ICMS, em que quando você está num Estado e compra mercadoria de outro, o comerciante pode abater do que tem a pagar o que já foi pago para outro Estado ou para o DF, né? Então, não existe essa história de o IPI ser cobrado, ser compensado com o que já foi cobrado na operação anterior pelo Estado ou pelo DF, isso aí foi só para pegar quem eventualmente não prestou atenção no que está lendo, né? Item 2, tem seu impacto reduzido sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma estabelecida em regulamento. Aqui uma sacanagemzinha, né? Porque realmente a Constituição Federal, no artigo 153, que é o artigo que fala CF aqui, 153, que é o artigo que fala dos impostos federais, no parágrafo 3º, que é todo sobre IPI, no inciso 3 desse parágrafo 3º, desculpa, no inciso 4, fala que o IPI terá seu impacto reduzido na aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei, exatamente, que inclusive isso foi regulamentado pela MP do Bem, medida provisória do bem, que depois foi transformado na lei do bem, que reduziu pela metade o imposto nesse caso. Reduziu pela metade o IPI previsto na tabela do IPI, quando quem estivesse adquirindo o imposto fosse o industrial, né? Quando quem estivesse adquirindo o bem, né? Fosse o industrial. Bem de capital, como uma máquina que é utilizada para produzir outros bens, né? Bens utilizados para produzir outros bens são bens de capital. Então a ideia básica foi reduzir a carga tributária daquelas pessoas que querem produzir dentro do país. Infelizmente, não foi criada uma imunidade. Para mim, deveria ser uma imunidade mesmo, nem incide na aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto. Mas, vamos à lei, né? Legem habemus, vamos ao que diz a Constituição, lá se fala redução. A redução foi feita pela metade e foi feita por lei, como manda a Constituição. Então, esse item 2 também é falso. O primeiro é falso, conforme nós comentamos, porque o tributo é federal. O segundo é falso porque seria por lei e não pelo regulamento. Pode ter suas alíquotas interestaduais alteradas por meio de resolução do Senado. Vejam que novamente colocaram algo aqui de ICMS. Né? Essa história de alíquota interestadual é importante para um tributo estadual, claro. Quando o tributo é federal, a alíquota é una, é uniforme em todo o território nacional e quem fixa é a União, nada de Senado. Lembrar que Senado só mexe com a alíquota de imposto estadual, fixando, como nós comentamos, as mínimas do IPVA, as máximas do ITCD, pode fixar mínima e máxima do ICMS, a única parte do pode é essa, o resto ele é obrigado a firmar, e tem que firmar as interestaduais e de exportação do ICMS. Já avisei que essa parte de exportação aí não faz mais sentido, mas cai em prova, como nós vimos na primeira questão desse capítulo 13, ok? De qualquer forma, esse item 3 também é um item falso. Item 4, ainda sobre o IPI, né? Imposto seletivo, não há dúvida disso, em função da essencialidade do produto, mas não o é em função do porte do estabelecimento industrial que promove o seu fato gerador. Verdadeiro, a Constituição Federal prevê essa seletividade no inciso 1 desse parágrafo 3º do artigo 153. A ideia da seletividade é trazer algo de graduação do imposto de acordo com a capacidade contributiva nesse imposto que incide sobre coisas, que é real. Porque graduar nesses casos é mais difícil. Porque, vejam, não dá para você chegar num supermercado, comprar uma mercadoria e o pessoal aumentar ou diminuir o IPI de acordo com sua capacidade contributiva. Não dá para fazer isso. Vai analisar na hora lá no supermercado, na hora no caixa, sem burocracia, qual é a sua capacidade contributiva? Claro que não. O que se faz, então,
é colocar uma carga mais pesada para os bens considerados supérfluos. Que aí o que acontece? Normalmente as pessoas de maior capacidade econômica adquirem mais bens supérfluos, já aí na prática acabam tendo uma carga tributária maior. Já os bens considerados essenciais são tributados com alíquota mais leve, porque aí todo mundo consome. Então, sendo tributado com alíquota mais leve, você acaba pegando mais leve para aquelas pessoas que consomem boa parte da renda com gêneros essenciais. Então, essa é uma seletividade que é bom lembrar, a Constituição deixa como obrigatória para o IPI e opcional para o ICMS. Mas não há qualquer previsão em ser seletiva em função do porte do estabelecimento que promove a industrialização. A seletividade toma como base exclusivamente a essencialidade, conforme o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. Então, o item 4 é o único verdadeiro dessa questão, de forma que, dentre as alternativas, a que corresponde ao gabarito é a alternativa A, que fala que só o item 4 está correto. Com isso, a gente conclui a análise dessa questão.